Você tem sede? Existe no mundo muitas fontes de águas, mas elas não matam a sede. O único capaz de realmente saciar a nossa sede é o Senhor Jesus. Ele é a água viva e que quando nós bebemos dele, nós saciamos, além de saciar a nossa sede para toda a eternidade, nós nos tornamos uma fonte de águas vivas como ele é. Hoje o Salmo 42 e começa: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O comentário do bispo diz: como busca ao eterno. Como buscar ao eterno? O salmista compara o anseio da sua alma pelo Todo-Poderoso com a busca desesperada de um servo por água em lugares secos e ermos. Assim como a sede é visível no animal que brama e corre incansavelmente em busca de água, e ao encontrá-la tem suas forças renovadas, a nossa busca pela presença e comunhão com o Altíssimo deve ser intensa a fim de sermos saciados. No entanto, muitos levam sua vida espiritual de maneira acomodada e apática, isto é, sem dar valor à água que saciará a sua sede, o Espírito Santo. Somente nele encontramos a força diária necessária para nos mantermos na fé. Então, o que você faz para se alimentar essa fome, essa sede? Daí vem, por exemplo, a alma que está ferida, por exemplo. A pessoa que tem uma depressão nada mais é que uma alma ferida. E quem é que tem o verdadeiro remédio para essa alma? É o Senhor Jesus. Então, não adianta você buscar nos medicamentos aquilo que só Jesus pode dar, que é a cura para a alma. Por isso que essa depressão é a dor da alma, a doença da alma, é a sede que não está sendo saciada com bens materiais, com filhos, com marido ou esposa, ou no lugar luxuoso, ou com viagens. Ela só pode ser saciada com Jesus. Aí diz o 12, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O comentário diz, sede de Deus, sede do Deus vivo. A sede é uma característica que distingue a condição espiritual de alguém. Aqueles que vivem sem essa sede estão como os mortos, que não possuem desejo algum. Já aqueles que até têm essa sede, mas não a satisfazem, estão na eminência de morrer na fé, pois assim como o corpo físico precisa ser sustentado, a alma precisa ser saciada. Infelizmente, muitos têm sede de fama, sucesso, dinheiro ou amigos, mas não são sedentos de Deus. Cuidado para não buscar por ele tarde demais, como o homem rico que morreu e foi para o inferno. Lá, atormentado e desesperado, teve sede, clamou por uma gota de água, mas isso lhe foi negado. A busca pelo Altíssimo deve ser agora, enquanto há tempo e oportunidade de ser saciado. A referência do rico está lá em Lucas 16, 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, quantas oportunidades o rico teve de saciar a sua sede enquanto havia tempo, enquanto ele estava vivo. Mas ele saciava a sua sede nos bens materiais, por isso que ele era o rico. Então ele tinha muitas posses, muitos bens, ele tinha uma vida tranquila. E me faz lembrar até aquela passagem que Jesus fala assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então imagine o Senhor Jesus falando isso para esse rico, na noite em que ele iria morrer. E ele despreza ainda essa palavra e continua vivendo a vida dele como ele havia pensado, regaladamente, tranquilamente. Resultado, quando ele morre, se vê no inferno, em tormentos e na chama, e agora ele olha para o alto e vê Abraão e vê Lázaro, aquele que ele desprezou durante tantos anos na porta da sua casa. Mas Lázaro está no seio de Abraão, feliz, no paraíso. Não viveu abundantemente na terra, mas recebeu abundância lá nos céus, porque ele continuou na fé, crendo em Deus. Já ele
em tormentos, pede para que seja molhado o dedo dele para que refresque um pouco, dê um pouco de saciedade à sede dele. Impossível, acabou. Agora ele vai morrer de sede. Aliás, morrer não, porque a alma não morre. Ele vai estar em tormentos. Cuidado para que isso não venha acontecer com você. 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quer dizer, ele não se revoltava contra Deus, né? Ele se revoltava contra a situação que ele estava vivendo. Então, há uma diferença de você, os incrédulos, dizerem para você: onde está o teu Deus? E você, às vezes, não ter resposta para dar. Às vezes a pessoa se revolta contra a igreja, contra o pastor. Aí ela fala: não vou mais para a igreja, não vou mais para aquele pastor, né? Quando, na verdade, ela não deveria se revoltar contra Deus, porque ela se afastando da igreja, não indo mais aos cultos, não fazendo o que ela fazia antes, nada mais ela está fazendo e nada menos do que se revoltar contra Deus. Mas quando ela persiste, insiste, persevera, mas se revolta contra os problemas, contra aquela vida, ela está agindo a fé, manifestando a fé para mudar aquela situação. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a minha multidão, com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, ele conversa com a alma dele, né? Ele fala com a própria alma, igual olhar no espelho e falar assim: ô minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus. Quer dizer, ele levando a alma dele, que estava inundada pelo sentimento da tristeza, da angústia, da ansiedade, e ele levando a fé, a alma dele à fé, a esperança, né? Porque esperar em Deus nada mais é do que usar a fé. Por isso que a Bíblia, ela fala: o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é exatamente isso. É você crer e considerar as promessas de Deus e saber que o que está determinado a acontecer pela palavra de Deus vai acontecer. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Quando ele diz um abismo chama outro abismo, é que um problema chama outro, né? Uma luta chama outra, uma maldição chama outra. Então, enquanto isso não cessar de uma vez por todas, você vai estar naquele círculo vicioso de problemas. Contudo, o Senhor, no 8, mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Darei a Deus minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. E o comentário diz assim: por quê? Normalmente as pessoas indagam a Deus sobre seus problemas, mas dificilmente assumem uma postura como a do salmista. Ele fala com a própria alma, questiona a tristeza dela e rejeita qualquer tipo de fraqueza que arruine a sua fé. Nas aflições, recebemos do Espírito Santo força para vencer, independentemente de ajudas externas. Se por um momento você não vir o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, ao invés de murmurar e desanimar, tenha um ato de fé, pregue para si mesmo e recobre suas forças. Quer dizer, quando você prega para você mesmo, você está usando sua razão. Você é obrigado a pensar e a se lembrar de tudo que você já leu na palavra de Deus. E aí não tem como você permanecer naquele sentimento, naquela prostração, na entregue aos problemas. Aí você se levanta, porque Deus, ele trabalha através da palavra dele. Por isso que nós hoje temos a Bíblia
como uma forma de recorrer e buscar a fé nela necessária para vencer os problemas. Como você acha que, por exemplo, Davi venceu Golias? Não foi porque ele tinha força no braço para jogar aquela pedra. Foi porque ele creu que a força que ele precisava não vinha dos braços, muito menos da pedra, mas vinha de Deus. Então você vai vencer seus problemas quando você aprender a usar a palavra de Deus. Amém? Por isso, manda esse salmo para alguém que você sabe que está sofrendo, que está caído, que está cabisbaixo, para que ele se levante e faça como o salmista fez. Fale com sua alma. Fale, ô alma, para que você está assim? Espere em Deus, confia. Deus é conosco. Ele vai estar com a gente até o fim. Amém? Fique bem, fique com Jesus.